had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Bom dia, meu povo! Eu acho que é a segunda-feira mais feliz do ano pro fã de basquete, especialmente pro fã de basquete nacional. Ontem eu chorei. Eu chorei de manhã com o Lewis Hamilton e eu chorei à tarde com a seleção brasileira de basquete. E talvez eu chore hoje de novo, quem sabe? Mas a gente fez esse episódio relâmpago porque não poderíamos deixar de falar dessa conquista histórica que o Brasil teve ontem. E eu também, por conta disso, não poderia deixar de chamar o Diego. Diego que talvez aí seja o cara que eu acompanho, que mais vive o basquete nacional, em formato de paixão mesmo, né? De cobertura, de estudo. E eu sei que ontem você se emocionou demais com a gente. Então, seja bem-vindo ao NBA das Minas, Diego, mais uma vez, né? Pra gente falar de um assunto feliz pro basquete nacional. Não é sempre que a gente tem essa oportunidade, né? Muito obrigado pelo convite, Agatha. Estou muito feliz. Ontem eu também não... Eu perdi as contas de quantas vezes eu chorei desde o começo do dia. Antes do jogo contra a Letônia, o nervosismo estava batendo na porta por conta de tudo que a gente passou nesses últimos anos. Eu não sei se eu sou uma das pessoas mais apaixonadas, mas eu entendo o tamanho da minha paixão, não só pelo basquete brasileiro, mas pelo basquete de seleção, por tudo que representa o basquete FIBA. Então, eu entendo o tamanho, né, da importância que é uma vaga olímpica, e ontem foi realmente um dos dias mais especiais que eu já tive com basquete, talvez o mais especial até aqui, né? Eu conheci o basquete FIBA, o basquete brasileiro em 2016, nas Olimpíadas do Rio. Então, poder trabalhar, poder fazer a cobertura do basquete brasileiro no retorno aos Jogos Olímpicos foi um sentimento, assim, indescritível, e tô muito feliz, realmente muito feliz. Parece que eu realmente estava lá com eles, que eu fiz parte disso, porque a gente acaba, né, se conectando com o grupo. Em fevereiro o Brasil jogou aqui eliminatórias para a AmeriCup, né? O último desafio do Brasil antes dessa janela de jogos amistosos, pré-olímpico, né? Então, a gente teve contato com o Iago, com o Caboclo, com alguns outros jogadores, Jorginho, né? Algumas coisas mudaram de lá para cá, comissão técnica principalmente, mas foram 4 anos moldados justamente para chegar nesse domingo, né? Foram 4 anos esperando realmente essa oportunidade de ter um jogo para as Olimpíadas. A gente ficou muito perto de conquistar uma vaga direta na Copa do Mundo, né? A gente ficou a uma entregada da Espanha contra o Canadá de realmente estar nas Olimpíadas de maneira direta, mas chegamos no pré-olímpico e o Brasil, curiosamente, foi a única equipe visitante dos 4 pré-olímpicos, né, que conseguiu uma vaga para as Olimpíadas. E da maneira que foi muito especial. Foi um domingo completamente incrível. Acho que vai demorar para a gente esquecer um dia como aquele, como ontem, né? A maneira que foi o primeiro quarto, o jogo de redenção contra a Letônia, que tinha eliminado o Brasil no ano passado da Copa do Mundo, tinha acabado com as nossas chances, né, de brigar por algo maior na Copa. E agora a gente ir para Riga, conseguir passar por altos e baixos e vencer os donos da casa, que eram completamente favoritos nesse pré-olímpico. Enfim, tudo foi feito de uma maneira muito especial, e eu espero que Paris não seja diferente, né? Que o Brasil consiga aí, fazer um bom torneio, e a gente vai discutir um pouco sobre isso hoje também. Bora falar um pouco de sofrimento. Eu acho que há uns 2 meses, eu não vou lembrar a data exatamente, mas a gente foi surpreendido, né? Um belo dia a gente entra na internet, aí nos grupos de seleção e tudo mais, e descobre que o Gustavinho não é mais técnico da seleção, né? E não só isso,
que além de não ser mais técnico da seleção, agora quem ia ser o técnico era o Petrovic. Especialmente como as coisas terminaram na primeira vez, né, na primeira relação que o Petrovic teve com a seleção brasileira, nos pareceu bastante estranho a decisão. Primeiro porque, enfim, a gente perdeu alguns campeonatos, jogou bem alguns outros, né? No Mundial a gente venceu a Grécia, mas também caímos no pré-olímpico, tomamos uma surra da Alemanha, que vai estar no nosso grupo da Olimpíada, inclusive. Então, muitas coisas aconteceram dentro de quadra, mas muitas coisas aconteceram extra-quadra também. Petrovic foi ao Twitter falar de alguns jogadores, inclusive nomeá-los, né? Falar que faltava dentro da seleção algumas peças também. Toda a comissão técnica na época saiu. E aí entra o Gustavinho para fazer um trabalho acredito eu, né? Um pouco mais moderno, mais atual, entender quais são as novas peças e tentar incorporá-las dentro da equipe titular e também dos reservas. Muito se criticava o Petrovic naquela época, que, por exemplo, ele não colocava nunca o Jorginho para jogar e coisas do tipo. E aí, bom, aconteceu, né? A gente não teve qualquer aviso prévio sobre isso e sobre o que aconteceria diante disso, mas deixou a gente com o pé atrás, porque, assim, foi um trabalho de 2, 3 anos aí construído para chegar nesse momento do pré-olímpico, e a um mês do pré-olímpico a gente se viu com o treinador antigo que tinha criticado essa mesma seleção, precisando recobrar essa confiança para chegar para um pré-olímpico que é extremamente difícil. A gente já vai falar do pré-olímpico. Mas naquele momento, Edinho, qual foi sua visão com relação a essa nova estruturação, né? Essa decisão da CBB de trazer de volta o Petrovic e de afastar o Gustavinho nesse momento, por fatores internos aí, e chegar com força total para esse pré-olímpico em Riga, nessa nova configuração. Isso aconteceu em abril, acho que foi no dia 17 de abril que o Gustavinho foi desligado da seleção brasileira. E logo quando ele foi desligado, a CBB já tinha o Petrovic como substituto, né? Tanto o Gibas quanto eu, a gente deu essa informação ali já no mesmo dia, salvo engano. Mas, particularmente, com todo respeito, obviamente, ao Gustavo, a toda a comissão técnica do Brasil, né, a antiga comissão com Galvani, enfim, toda a equipe do Gustavinho, esse movimento da CBB, por mais errado que ele tenha sido, né, da forma que ele foi feito, às pressas, antes do pré-olímpico, esse movimento da CBB talvez tenha nos colocado em Paris, porque o Petrovic é realmente o melhor treinador da seleção dos últimos anos, por melhor que possa ser o Gustavo aqui no Brasil, mesmo que ele tenha tido dificuldades até mesmo no NBB, infelizmente para ele não tem comparação o nível de jogo, as ideias apresentadas em relação ao Petrovic. O Petrovic errou no pós daquele pré-olímpico, né, e nas redes sociais cobrando os atletas, mas ele sempre teve uma relação boa com a maioria dos atletas, né? Tinha dificuldades ali para encaixar não só o Jorginho, mas também o Lucas Mariano dentro do time naquele pré-olímpico, só que é passado, né? Talvez ele tenha se acertado já com todos que ele, né, foi a público comentar sobre dispensa, tanto que o Didi estava nesse atual pré-olímpico, o Raulzinho também, apesar de ter machucado, e o Marquinhos, que foi um dos cobrados também, já se aposentou da seleção. Quanto ao Petrovic mesmo, ele é realmente o técnico que a seleção precisava ter. Eu nunca fui a favor do desligamento do Petrovic, mas acredito que tenha ficado, de certa forma, insustentável naquele momento, principalmente porque Petrovic não queria focar 100% na seleção, né? Também tinha a questão com a equipe do Pesaro, da Itália, enfim. No momento era realmente um período conturbado ali para o Petrovic na seleção depois daquele pré-olímpico. Mas por tudo que ele fez durante todo aquele ciclo, eu realmente não abriria a mão do Petrovic naquele momento. Ele conseguiu colocar Iago para jogar, ele conseguiu trazer o Caboclo de volta para a seleção. Além do Iago, colocou também Didi, Gui Santos na seleção. Ele trouxe esses jovens ali a partir dos 17 anos. É um dos poucos treinadores que eu vi tendo essa relação com a base, conseguindo, né, fazer essa transição de maneira bem feita.
além de ser, de fato, um treinador muito bom. Petrovic hoje é um treinador que tem a escola europeia. Em 2016 ele conseguiu classificar a Croácia para as Olimpíadas do Rio, vencendo um pré-olímpico na Itália. Então, o Petrovic desde então já tinha essa ideia de ser um técnico que consegue disputar esses torneios curtos e principalmente vencer equipes da casa, até porque no último pré-olímpico, né, de 2021, ele venceu a Croácia, que era a dona da casa em Split, acabou perdendo para a Alemanha na final, mas o Brasil fez um pré-olímpico muito bom. Acho que foi um dos momentos que eu mais me iludi com a seleção brasileira, até por isso a final é muito decepcionante e talvez tenha sido melhor em 2024 o Brasil sofrer nos primeiros jogos do pré-olímpico, né, como sofreu contra Camarões, contra Filipinas, até mesmo contra Montenegro, e ter conquistado uma vitória contra a Letônia do que ter sido da forma que foi em 2021, quando o Brasil foi avassalador contra México, Croácia, e chegando na final perdeu para a Alemanha. Mas o Petrovic sempre foi a melhor opção. A partir do momento que a CBB traz o Petrovic de volta, e repito, por mais que tenha sido da pior forma possível, né, de uma maneira totalmente errada, né, você simplesmente desligar o Gustavinho sem aviso prévio, sem deixar claro por que isso aconteceu. Mas assim, o Petrovic é realmente o homem era realmente o homem necessário para colocar o Brasil Paris. E eu tenho minhas dúvidas para acreditar que seria diferente se não fosse o Petrovic e se fosse o Gustavinho, viu? Isso não diz muito sobre o Gustavo, é mais sobre a escola brasileira de técnicos. Eu não sou um dos maiores fãs, acho que a gente tem muita coisa para evoluir ainda, né? Tem alguns bons nomes, como o Thiago Splitter, o próprio Vitor Galvani, que fez parte da comissão do Gustavinho, mas ainda tem muita coisa para aprender com a escola europeia, e o Petrovic mostrou isso, conseguindo imprimir uma ótima defesa nesse pré-olímpico, mesmo tendo poucos dias de treinamento com a equipe, mesmo tendo retornado há pouco tempo para a seleção, o que justifica também o fato do Petrovic ter conseguido fazer um bom trabalho mesmo nesse período curto, é o fato dele conhecer praticamente todo o time. O único jogador que ele não conhecia foi o que menos jogou com ele, que foi o caso do Mãozinha, né, que ainda assim esteve entre os 12 para o pré-olímpico, mas era o único jogador que o Petrovic teve um contato a partir de agora, porque o Gui Santos foi ele que lançou para a seleção, o Didi a mesma coisa, Iago idem, todos os outros ele trabalhou ao longo do último ciclo, em algum momento. O Mãozinha foi o único que não, então talvez isso explique um pouco do motivo para o Mãozinha ter sobrado nesse pré-olímpico, mas repito, não conseguiria ter essa confiança que eu tive antes do pré-olímpico com o Gustavo, que eu tive com o Petrovic. Realmente acredito que ele é o homem necessário para colocar a seleção nesse topo mundial. Eu assino embaixo e quando o Petrovic saiu da seleção, eu sinto que em muitos momentos a gente tomou a decisão precipitada de talvez acabar com uma sequência por causa de um resultado, né? E em certos momentos também a gente precisa ser realista quanto às forças mundiais, especialmente a escola europeia, como você mencionou, né? Dentro da Europa, as forças elas estão mudando muito hoje. A gente tem escolas clássicas, mas assim, a forma como a Eslovênia surgiu nos últimos anos, há quem pense que é composta só de Luka Doncic, não é. Então, muitas seleções estão ficando cada vez mais fortes, vide a própria Letônia, né, que não é um time que a gente pensa em primeiro lugar quando a gente olha para a Europa, mas ainda assim é um baita time. E aí, E até mesmo a Alemanha, né? A Alemanha que a gente perdeu no último pré-olímpico, Exato. que depois se tornou campeã mundial. Exato. O campeonato mundial foi um grande balizador, né? Todo mundo que a gente pensava que chegaria mais pra frente não chegou. E a gente viu demonstrações incríveis de forças de seleções que são muito coletivas, de jogadores que não estão dentro dos circuitos mais famosos, NBA e tudo mais, mas que conseguem contribuir muitas vezes superar os jogadores que estão, né? O formato FIBA é outra história, é outra conversa, e a gente sabe como os jogadores pela seleção costumam produzir mais ainda, né, dentro desse formato, os europeus, os brasileiros e por aí vai. Pensando, inclusive, nessa parte de pré-olímpico, né, de Letônia e tudo mais, acho que vale a pena a gente falar um pouco do formato e entender o quão grande é esse feito da seleção, né, porque
em termos de comparação, a gente teve o pré-olímpico feminino em Belém, que aconteceu há pouco, e a gente não conseguiu passar. Mas naquela configuração, dos 4 times que participavam, 3 passavam para a Olimpíada, então bastava ganhar um jogo. A gente não conseguiu, é óbvio, assim, se você for agora nos grupos de pré-olímpico, a gente estava no pior grupo, com folga, apesar da gente sediar lá em Belém, o pré-olímpico e tudo mais. Eram times absurdamente fortes e a gente acabou não conseguindo se classificar. Aqui no masculino a história é outra. São 4 times, 4 sedes, então 4 times em cada uma dessas sedes, mas apenas um se classifica. E como você mesmo comentou, né, Diego? Das 4 sedes, aqueles que estavam sediando ganharam tudo, com exceção do Brasil na Letônia, né? Então a gente vai ter na Olimpíada Grécia, Espanha, Porto Rico e Brasil. Vamos falar de Brasil, mas aproveitar para falar desses outros times, né? E daqueles que quase se classificaram, né? Bahamas quase conseguiu, fazendo um ciclo incrível, mas que com certeza vai gerar frutos para as próximas competições. O que você sentiu desses classificados? Era quem você esperava? Luka Doncic de fora, né? Não conseguiram bater a Grécia. Como que tá a sua análise para esses times que entram agora para a Olimpíada dentro dos grupos que já estão formados? Antes da gente comentar sobre as seleções, é importante falar sobre essa diferença, né, do pré-olímpico masculino pro feminino. Sem dúvidas que o formato do masculino é um tanto quanto mais complicado para você conseguir a vaga, porque são 6 seleções para uma vaga, e no feminino eram 4 para 3, mas você tocou num ponto crucial. O grupo do Brasil no pré-olímpico feminino era simplesmente complicadíssimo, né? Era Austrália, Alemanha e Sérvia. O Brasil precisava de uma vitória, óbvio que foi um trabalho ruim do José Neto, da comissão técnica, né? Muitas dúvidas em relação ao trabalho dentro de quadra, né? O Brasil precisava ter conseguido pelo menos uma dessas vitórias, mas acredito que para o próximo ciclo, o basquete feminino talvez conseguindo encontrar ali uma comissão técnica que consiga jogar junto com as meninas, talvez a gente esteja realmente numa situação talvez até mais favorável que o masculino para o futuro. Mas isso a gente pode comentar outro dia, né? Não é o momento agora. Quanto ao pré-olímpico masculino, muitas dúvidas em relação a quem poderia ser uma das principais equipes, né? Desde o começo, o pré-olímpico da Grécia era um dos mais fortes, porque tinha Luka Doncic, tinha Antetokounmpo, fora a Croácia também, mas nesse sentido o Brasil teve muita sorte, porque por mais difícil que seja a Letônia, por melhor que tenha sido a Copa do Mundo da Letônia no ano passado, não existia comparação de força entre o pré-olímpico de Riga com os outros torneios, né? Tanto o de Porto Rico quanto da Grécia e até mesmo da Espanha. A Espanha tinha, além dos donos da casa que jogaram em Valência, tinha Bahamas, que conta com Eric Gordon, com DeAndre Ayton, Buddy Hield e o VJ Edgecombe, que é talvez uma pique de top 3 do ano que vem, do próximo draft. A Espanha, clássica Espanha, né, jogando em casa, muito difícil de ser batida, tanto que Bahamas com um ótimo time, muito bom time de Bahamas, inclusive, que pode ter Klay Thompson para o futuro, né? Então vale ficar de olho nesse time de Bahamas. Mesmo assim, a Espanha conseguiu a vitória em casa. Do outro lado, né, em Pireu, na Grécia, de Antetokounmpo, de Walkup, Calates, um time muito, muito, muito experiente, vários jogadores de Euroliga, fora o Giannis, e é um time que precisava, né, dessa vitória para voltar para os Jogos Olímpicos, algo que não acontecia desde 2008, salvo engano. Então, a Grécia era o time mais forte de todas as 24 seleções que brigavam por 4 vagas, né, em 4 torneios diferentes, e talvez seja uma das equipes mais fortes dessas Olimpíadas, né? É um time que vai realmente brigar por medalha. E como eu já falei isso em várias oportunidades, é muito mais fácil você conseguir uma medalha olímpica nos Jogos Olímpicos, muito mais fácil você subir ao pódio nas Olimpíadas do que você realmente conseguir uma vaga para jogar
né? Porque são apenas 12 seleções que conquistam essas vagas. Se a gente levar em consideração que uma é do anfitrião, então são 11 vagas para inúmeras seleções boas. A gente tem muita seleção boa que ficou de fora. A Letônia é uma das seleções. A própria Argentina, que não foi sequer para o pré-olímpico, né? A Argentina não disputou Copa do Mundo, não disputou pré-olímpico, está de fora também dessas Olimpíadas. A seleção argentina, que foi muito bem nas últimas duas, está de fora. A Lituânia ficou de fora, e essa talvez tenha sido a minha principal surpresa. As outras 3 seleções classificadas eu acertei do meu palpite anterior, da minha previsão que eu tinha dado antes do pré-olímpico. Só errei mesmo a Lituânia, que perdeu para Porto Rico, que fez uma festa fenomenal em São Juan. A torcida lotando o ginásio, tinha até Bad Bunny na torcida de Porto Rico. Tava bem legal o clima lá, e isso explique talvez a classificação heróica aí de Porto Rico, com José Alvarado fazendo um jogo incrível contra a Lituânia e também ao longo de todo o torneio. Mas são muitas seleções fortes que estão de fora, né? A Eslovênia do Luka Doncic, a Croácia com Dario Saric, com Ivica Zubic, Marezonha, o próprio Bahamas que eu citei, né? No caso da Lituânia tinha Domantas Sabonis, não tinha Valanciunas, mas tinha o Sabonis, que não conseguiu jogar no nível que ele apresenta na NBA. O basquete FIBA é muito legal, é muito bom de acompanhar. Essas coisas tornam o basquete FIBA ainda melhor, né? O pré-olímpico é um torneio muito difícil, muito complicado, mas ele é um esquenta perfeito para os Jogos Olímpicos. O basquete é um dos melhores esportes para você acompanhar nas Olimpíadas, e para quem realmente gosta, para quem é apaixonado, o pré-olímpico é uma introdução perfeita, porque a gente vai esperar, a gente pode esperar para encontrar nos Jogos Olímpicos. A gente tem 12 seleções completamente qualificadas, um nível de jogo que vai ser assim esplendoroso, até maior do que nos últimos anos, talvez seja a melhor Olimpíada dos últimos anos, e o próprio pré-olímpico mostra muito disso, né? O Brasil pegou talvez o pré-olímpico mais fraco dos 4, torneio mais tranquilo, né? Talvez menos difícil seja a forma correta de definir, e não à toa foi o único visitante, né, a vencer, como a gente já citou. Só que assim, é muito complicado você conquistar uma vaga olímpica. A gente precisa entender o tamanho desse feito do Brasil. O Brasil está entre as 12 melhores seleções do mundo. E vi algumas pessoas falando, mas se contentar com o top 12, isso não é pensar baixo demais. Cara, o fato de você estar nas Olimpíadas, de você conseguir uma vaga olímpica, significa muito, muito pro esporte. Você, ontem, vamos supor, o Brasil ganhou minutos na Globo, que é uma coisa que pode parecer pouco, mas ter o basquete brasileiro em TV aberta, no principal canal de TV aberta do Brasil, por mais que seja por 2, 3, 4, enfim, pouco importa a quantidade de minutagem que o basquete brasileiro tenha na TV, mas o espaço realmente surgindo ali para falar da conquista. O presidente da República ontem veio no Twitter parabenizar a seleção brasileira. Então são coisas que realmente acontecem por conta de uma vaga olímpica. Igual eu citei no começo, eu comecei a torcer para a seleção brasileira, eu comecei a gostar de basquete FIBA. Meu primeiro contato com basquete de seleções foi em Rio 2016, então talvez se o Brasil não tivesse nas Olimpíadas em 2016, provavelmente eu não estaria aqui conversando contigo hoje. Então é uma coisa que move praticamente, mexe com corações, move um povo, traz muita gente para perto do basquete brasileiro, e conquistar essa vaga olímpica é uma coisa muito grande para a seleção brasileira. Eu espero que isso traga muitos frutos, né, pro basquete nos próximos anos, que a gente consiga manter esse ciclo forte para 2028. Tem alguns bons nomes que a gente pode comentar num futuro mais próximo. Só que assim, o fato do Brasil ter conquistado essa vaga merece ser muito engrandecido, até se o Brasil não conseguir fazer uma boa campanha nas Olimpíadas, isso pouco importa. Só de estar entre os 12 já é uma vitória. Acho que o título do Brasil esse ano, em 2024, e até mesmo durante todo o ciclo. É mais importante você conquistar uma vaga olímpica do que você ser campeão da Copa América, como o Brasil foi vice contra a Argentina, do que você fazer uma ótima campanha, né, na Copa do Mundo. O foco da Copa do Mundo é, de fato, essa vaga olímpica. É o momento mais importante para o basquete, né? Todo mundo está ali justamente para jogar as Olimpíadas. Não à toa os Estados Unidos está com LeBron, Curry e companhia, né? A Sérvia tem Jokic, França tem Wembanyama, Canadá tem Shai e companhia, a Grécia tem Antetokounmpo. É um momento que todo mundo está querendo jogar, principalmente esse ano. Então ter o Brasil no meio de todos esses caras, de todos esses países, é uma coisa assim indescritível.
Você mencionou o Bad Bunny lá, Feliz na Torcida, né? Acho que Porto Rico fez um trabalho primoroso de identificação, né? Do povo com a seleção. De trazer para perto essas pessoas e fazer a seleção jogar pro povo. Que falta para muitas seleções aqui do Brasil, mas não vamos entrar nessa pauta. E a CBB hoje tem um produto que talvez não tenha tido desde o começo do século, né? A gente tem um problema enraizado de criar novos ídolos e fazer com que a continuidade deles chegue até o público médio, né? Eu me apaixonei por basquete nacional, primeiro por basquete de seleções, o feminino, especialmente, do Mundial de 2006, mas muito por conta do Brasília, né? E eu lembro que eu assisti todas aquelas finais em que Brasília disputava com o Flamengo e tudo mais, na Globo. Passava na Globo de domingo. E a gente não pode falar mais isso do basquete brasileiro. É muito absurdo. Então a gente perdeu boa parte do povo que se identificava. E é a mesma verdade pro basquete feminino. O basquete feminino lotava ginásios aí com 15, 20 mil pessoas para ver Janete, Hortência, Paula. E a gente perdeu a habilidade de renovar esse amor pela seleção. De fazer com que as pessoas continuassem se identificando com a mesma seleção, só que com novos jogadores. E eu acho que hoje a CBB tem na mão um produto que não tinha há pelo menos uns 20 anos. Somando o masculino com o feminino, né? A gente tá num momento muito bom de fazer isso acontecer. Infelizmente, a feminina não vai pra seleção, atrapalha um pouco essa identificação, mas ainda assim a gente tá tendo uma temporada completamente histórica da WNBA e do basquete feminino que impulsiona um pouco esse sentimento, né? E a gente tem que fazer isso com essa seleção também. Antes da gente entrar no jogo e nos confrontos... Só um detalhe, Diga. uma coisa importante que, por mais que a seleção feminina não esteja nos Jogos Olímpicos, ano que vem o Brasil Sub-19 vai disputar a Copa do Mundo na República Tcheca, né? As meninas do Sub-18 desse ano conquistaram ali a vaga via Copa América, né? Na America Cup, o Brasil terminou em quarto, e é uma geração muito boa, tem Manuela Alves, Micaela Cavalcante, Alexia, enfim, boas meninas, principalmente a Ayla McDowell, que é uma norte-americana que tem ascendência brasileira, que disputou essa Copa América e mostrou ser um projeto muito importante. Então vale muito a pena acompanhar também a base, não só do feminino, mas também do masculino. Ano que vem, né, como eu disse, tem Copa do Mundo Sub-19 para as meninas, e talvez daqui a alguns anos, nesse próximo ciclo, eu espero que aconteça essa transição, porque algumas dessas meninas podem realmente ajudar bastante a seleção feminina em algumas coisas que realmente falta pra gente. Hoje a gente tem Camila, né, Damires, enfim, muito boas atletas ao longo de toda a seleção brasileira hoje, mas algumas dessas meninas podem ajudar no futuro. Eu vejo a Micaela como uma armadora de elite, pode se tornar uma armadora de elite dentro desse ciclo da seleção para 2028. A Manu Alves também, uma jogadora muito boa. Então, vale a pena dar esse voto de confiança para a base. Eu sei que muita gente não tem todo esse tempo para ficar acompanhando o Sub-18, Sub-17, 16, 15, enfim, a base do basquete brasileiro, seja ele feminino, seja masculino. Mas ano que vem tem Copa do Mundo, Mundial na República Tcheca, e vale a pena a gente dar esse apoio para as meninas, porque muitas dessas aí é uma geração muito forte mesmo. Muitas dessas meninas podem estar com a seleção adulta no futuro. Vamos falar do formato das Olimpíadas, vou falar um pouquinho de como estão os grupos, e aí depois a gente entra nos jogos de ontem e fala um pouquinho mais sobre o pré-olímpico do Brasil, né? Mas, bom, a Grécia ontem encarou a Croácia, venceu por 80-69, obviamente que Antetokounmpo jogou bem, mas o Papagiannis também jogou, e os gregos estão de volta ao pré-olímpico, a Olimpíada desde 2008, né? Eles estão no grupo de Canadá, Austrália e Espanha, que também venceu o seu pré-olímpico em Valência, batendo Bahamas na final, 86-78. William Hernan Gomes jogou bem, Lorenzo Brown, e entram nesse grupo com a Grécia. Porto Rico enfrentou a Lituânia, como você bem mencionou, bateu os europeus por 79-68,
José Alvarado jogou bem, Tremont Waters também. E Porto Rico entra num grupo ao lado de Estados Unidos, Sérvia e Sudão do Sul. Inclusive, a última participação do basquete de Porto Rico nas Olimpíadas foi em 2004. A gente volta desde 2016, a Olimpíada do Brasil, em que a gente conseguiu uma vaga automática, e entra num grupo que também não é fácil, né? Um grupo que conta com o Japão, França e Alemanha. Eles mudaram um pouco essa estética, eu diria, dos grupos dentro das Olimpíadas, né? São 3 grupos de 4 e passam os 8 melhores. Primeiro e segundo colocado e os 2 terceiros, né, Diego? Como que você vê esses grupos? Acho que quando a gente olha para esses grupos, salta aos olhos talvez Sudão do Sul, tendo sido confirmado, mas enfim, com um time interessante. E dentro do nosso pré-olímpico, acho que a nossa grande briga é se classificar bem e talvez brigar legal com o Japão, fazer um saldo bom para se classificar ou como melhor terceiro, ou talvez, quem sabe, até em segundo lugar, né? Bom, como você bem disse, formato diferente dos Jogos Olímpicos para esse ano, são alguns jogos a menos, né? Para quem gosta de uma chuva de jogos, vai ter aí pelo menos 2 por dia a menos, mas um formato que talvez favoreça o Brasil, principalmente nesse duelo contra o Japão. Vou passar grupo por grupo, principalmente o grupo A, que para mim é o grupo da morte. Qualquer um tem condição de se classificar nesse grupo A com Austrália, Grécia, Canadá e Espanha. Um grupo onde tudo pode acontecer. A Austrália pode vencer a Espanha na estreia, a Grécia pode tanto vencer quanto perder para o Canadá. São 4 seleções candidatas à medalha no mesmo grupo. Então, talvez seja aí o grupo da morte, né, dos Jogos Olímpicos. Vale muito a pena acompanhar bastante desse grupo A, até porque a gente precisa que algumas seleções vençam outras por diferenças bem grandes, né? Porque talvez o principal fator para o Brasil nesses Jogos Olímpicos seja essa vaga de terceiro colocado, né? Ficar entre as 2 melhores seleções terceiras colocadas, né? E o Brasil não vai ter vida fácil com o Japão. Vi muita gente esperando, desde que, né, o Brasil confirmou essa vaga olímpica, esperando que o Brasil faça realmente um jogo de 30 pontos contra o Japão, que consiga construir um saldo todo em cima disso. Pode ser que aconteça, né? Aconteceu contra a Letônia ontem, o Brasil tem totais condições de fazer um jogo dessa forma também contra o Japão, até mesmo contra a Alemanha, numa revanche, né? O Brasil tá mordido depois do que a Alemanha fez no último pré-olímpico. Mas, lembrando, é um grupo com a atual campeã mundial, a Alemanha, um grupo com França, anfitriã, e com uma geração que precisa realmente medalhar nessas Olimpíadas, e de preferência que seja um ouro, mas eu não sei se a França vai ter vida fácil também nesses Jogos Olímpicos, está muito complicado para conquistar uma medalha. E Japão com uma geração também muito forte, não tenho certeza se teremos Watanabe, se teremos Hashimura, até posso confirmar aqui, eu acho que o Japão divulgou a lista hoje, inclusive, mas são jogadores que estavam, né, na pré-lista. Mas além disso, é um time que fez uma Copa do Mundo honesta, não é um time ruim o Japão, um time que pode ter bons jogos ofensivos, né, principalmente dependendo do dia. Se o Japão estiver bem, é uma seleção que pode incomodar bastante o Brasil. É um duelo bem parelho, eu não sei se eu coloco o Japão melhor que o Brasil melhor que o Japão, mas é uma Estão seleção todos, que tá, Diego? Acabei de abrir a lista aqui. Vem tanto o Watanabe quanto... Watanabe, vem Hashimura e a maioria dos outros jogadores que já estavam jogando, né? O Kawamura, o Togashi, vem completinho. É um time que o Brasil não pode subestimar, né? Obviamente, as seleções a serem batidas no grupo é França e Alemanha, mas esse confronto direto contra o Japão vai ser muito importante. É o jogo que fecha, né, a primeira fase. O Brasil estreia contra a França, joga contra a Alemanha na sequência e fecha essa primeira fase das Olimpíadas contra o Japão. Então, é muito importante você realmente enfrentar o Japão num terceiro jogo. O Brasil vai mais tranquilo, né, sabendo o que vai precisar fazer para conseguir, né, uma possível vaga, para conseguir seguir brigando por uma classificação, e é muito importante chegar, né, nesse top 8. E o ideal o principal fator para o Brasil conquistar essa vaga está no grupo C. Tem Sérvia, Estados Unidos, Porto Rico e Sudão do Sul. O Brasil precisa
que Estados Unidos consiga realmente uma vantagem muito grande contra Porto Rico, que talvez seja essa terceira seleção, né, do Grupo C. Sudão do Sul, por melhor que tenha sido a campanha, né, dentro da Copa do Mundo, uma campanha histórica para uma seleção africana, ainda assim está bem abaixo em comparação à Sérvia, Porto Rico, né, Estados Unidos. Para mim é a seleção mais fraca do torneio, dentre as 12. Sudão do Sul não está realmente no nível desses 3 adversários dentro do Grupo C. E aí sobra para Porto Rico talvez brigar por essa vaga com o Brasil, né? Estados Unidos precisa ter uma vitória muito boa contra Porto Rico, a Sérvia, né, também conseguiu diminuir cada vez mais o saldo de Porto Rico, pensando no cenário hipotético, e o Brasil, obviamente, fazer um jogo firme, né, contra a França, contra a Alemanha, e vencer Japão para sonhar com essa vaga nas quartas de final das Olimpíadas. Porque no Grupo A, é tiro para todo lado, a gente não sabe o que vai acontecer, pode ter seleções que consigam realmente um jogo dominante, né, como a gente espera, sei lá, de uma Grécia contra a Austrália, talvez seja mais tranquilo, né, um confronto mais tranquilo para a Grécia, mas eu duvido muito que tenham jogos, né, de grande diferença de nível, e isso vai ser realmente mostrado no placar. Eu duvido que a gente tenha um jogo de 20 pontos. Pode acontecer, tudo é capaz disso acontecer, né? Não dá para negar esse possível fator. Mas a briga do Brasil, de fato, talvez seja com Porto Rico, né? Para brigar por essa última vaga entre as duas melhores terceiras colocadas. E vencer o Japão é primordial para isso. O formato talvez facilite um pouco para o Brasil nessa questão, mas, repito, se o Brasil chegar nas Olimpíadas, perder os 3 jogos, não conseguir uma vaga na fase seguinte, nas quartas de final, ainda assim não seria uma coisa decepcionante, né? O Brasil não tem a obrigação de vencer o Japão, como eu vi algumas pessoas dizendo, né? O Japão não é uma seleção tão fraca assim, é uma seleção, inclusive, que está mais perto do nível do Brasil do que talvez o Brasil perto do nível de Alemanha e França. E o formato agora das Olimpíadas é um pouco complicado, né, de entender, principalmente a classificação para as quartas de final, uma coisa que é definida agora em potes, né? A gente não tem mais, o primeiro do grupo A enfrenta o segundo do grupo B, não é mais assim, né? O pote dele vai ser composto pelos 2 primeiros colocados da fase de grupos, né? Então as 2 melhores equipes da primeira fase ficam nesse pote número 1, teoricamente. O pote E, que é o pote número 2, ele tem a terceira pior primeira colocada, né? O primeiro colocado com a pior classificação dentro dos Jogos Olímpicos, e o segundo colocado com a melhor classificação na fase de grupos. Esse pote 3 tem os 2 segundos colocados restantes, e o pote 4, que é o pote G, os 2 melhores terceiros colocados, né? Então, vamos supor que o Brasil fique no pote G, né? O Brasil pode enfrentar tanto os Estados Unidos, que pode ser uma dessas principais equipes, quanto uma França, por exemplo, né? Porque as seleções que vão ficar nesse pote 4, que é o pote G, as 2 melhores terceiras colocadas, enfrentam os 2 melhores times da primeira fase, né? Então, pode ser que a gente tenha umas quartas de final, caso o Brasil consiga a classificação dessa forma, né? Não consiga vencer a Alemanha e França, vença só Japão. A gente pode ter um Brasil e Estados Unidos já nas quartas de final. E eu vou mentir Bem se eu não disser que isso vai ser muito legal. E tem Se muito for para disso. ser eliminado, que seja contra um time histórico, né? Exato, exatamente. E assim, a gente já vai começar de uma forma histórica, né? Pegando essa França, o Wembanyama. Agora pelo menos pra mim, eu acho que você tem o mesmo sentimento. É aproveitar. É fazer de tudo pra que a gente faça uma Olimpíada incrível. E aproveitar, de fato. Esse momento é único na vida desses jogadores, é o sonho de todo mundo. Eu chorei ontem porque eu vi todo mundo chorando junto. Eu Estavam comecei a chorar jogadores quando eu ouvi incríveis. o Giovannone chorando ali, eu já não consegui mais. Também, também. E então, assim, eles estão vivendo um sonho e aqui a gente pode ter a certeza de que eles vão fazer de tudo pra que esse sonho dure o máximo possível, né? Mas é também aproveitar os momentos em que a gente já vai estar por lá, né? Acho que em todos esses jogos a gente vai ser muito feliz. Mas vamos falar dos Jogos Brasil, falando nisso, e quais são os pontos que você acha que a gente pode melhorar, o que a gente acertou completamente, bora. Mas só para passar rapidamente o que rolou, né?
O pré-olímpico é muito rápido, né? Foi de 2 a 7 de julho, então é um torneio até de certa forma cansativo, em que o time que vence se classifica no fim para a Olimpíada e todos os outros vão para casa. A gente começou no dia 2, enfrentando Montenegro, vencemos por 81 a 72. Depois, no dia 4, nós enfrentamos Camarões, um jogo que parecia completamente perdido e longe do nosso alcance, e a gente foi buscar. Perdemos de apenas 3 pontos, né, 77 a 74, mas nos ajudou demais em termos de saldo. Aí jogamos Brasil e Filipinas, 71 a 60, um jogo que começou bastante parelho, mas a gente conseguiu ter calma no final. E ontem foi um abalo sísmico de fato. Acho que todo mundo que estava na frente da TV esperava o de sempre, que é sofrimento. Não estava nem entendendo o que estava acontecendo. Foram 8 bolas de 3 só no primeiro quarto e um time arrasador que não deixou em nenhum momento a peteca cair. É óbvio que por momentos a Letônia tinha boas corridas, e aí tirava 5, tirava 6 pontos, mas o Brasil, em todos esses jogos, Diego, eu acho que com a volta do Petrovic, tinha uma sobriedade para fazer o que precisava ser feito, que é a outra coisa com a qual a gente ainda não se acostumou inteiramente, né? Essa calma de manter o resultado, de ir buscar, é algo que vai ser completamente valioso para as Olimpíadas, especialmente enfrentando grandes seleções como a França e a Alemanha, né? O Brasil ele teve um problema ofensivo bem grande durante todo o pré-olímpico. Foi corrigido na final, onde realmente precisava da bola cair, onde o Brasil precisava fazer o jogo da vida, mas a defesa da seleção brasileira, desde o primeiro momento contra Montenegro, realmente foi o divisor de águas dentro desse pré-olímpico de Riga. O jogo que o Brasil mais sofreu pontos foi contra Camarões, na derrota por 7-7, 7-4. O time do Petrovic não sofreu 80 pontos em nenhum dos 4 jogos. Filipinas chega para a semifinal como um dos melhores ataques de todos os pré-olímpicos, né? 2 jogos fenomenais de Filipinas, com o ataque produzindo mais de 90 pontos. O Brasil consegue limitar a Filipinas a 60. Na final, por mais que o jogo ofensivo do Brasil, da seleção brasileira, tenha sido fenomenal, o primeiro quarto, talvez o melhor primeiro quarto do Brasil em muitos anos mesmo. Eu, particularmente, não vi um primeiro quarto tão bom da seleção brasileira quanto esse. O Brasil limitou a Letônia somente de 69, né? Só 69 pontos para a Letônia, uma das seleções que mais produziram ofensivamente no último ano, principalmente dentro do Mundial de 2023, onde o Brasil mesmo perde para a Letônia, que faz 104 pontos. Obviamente, não é a mesma Letônia. O Brasil, apesar de ter feito um bom pré-olímpico, deu sorte, né, em cair com uma Letônia que não tinha Grasulis, não tinha Porzingis, tinha o Arthur Zagars com um ritmo abaixo, mas isso não é desculpa. O Brasil também não tinha o Raul na final e perdeu o Iago, né, praticamente ali com eu não lembro o momento que o Iago saiu, mas acredito que tenha sido no segundo quarto, né? Então talvez a gente tenha perdido o Iago para metade do jogo, sem contar com o fato do Iago ter jogado num ritmo abaixo, né, ao longo de todo o pré-olímpico, porque retornou mais cedo de lesão, trabalhou todo dia, desde o momento que ele machucou no Estrela Vermelha na final da Liga Sérvia. O foco do Iago era estar jogando o pré-olímpico, então ele realmente se dedicou só para isso, né? Ele precisava conter, né, os danos da lesão e não recuperar o ritmo. É uma coisa que foi acontecendo gradativamente dentro do torneio. Na final ele sentiu novamente o mesmo local, né, da panturrilha, ele tinha lesionado. Estava apto para voltar no segundo tempo, mas a elasticidade do placar não deixou o Petrovic colocar o Iago em quadra, preservou. Talvez ele esteja 100% para as Olimpíadas, a gente vai descobrir nos próximos dias, até mesmo o caso do Raulzinho também. Mas quanto aos jogos do pré-olímpico, eu citei anteriormente, foi muito melhor o Brasil ter sofrido, foi muito melhor o Brasil ter perdido para Camarões, né? Um jogo onde a gente coloca os pés no chão, entende que toda seleção de um pré-olímpico é capaz de disputar, é capaz de apresentar dificuldades, né? Isso faz o Brasil parar de pensar só na Letônia, faz o Brasil pensar, a gente precisa passar por Filipinas primeiro, porque desde então o foco do Brasil era a Letônia era a seleção favorita a ser batida, com certeza precisa, né, ser estudado,
mas a derrota para Camarões lembrou que temos mais seleções, né, nesse pré-olímpico. Filipinas pode incomodar o Brasil da forma que incomodou a Letônia, né? Eu vi muita gente também duvidando da seleção brasileira pelo fato de ter perdido para Camarões, mas a Letônia tinha perdido para Filipinas, então era algo que estava muito, muito parelho, muito equilibrado, um pré-olímpico onde tudo era realmente muito, muito equilibrado, muito parelho. E a diferença foi realmente o Brasil estar concentrado de fato em vencer o favoritismo da Letônia, né? O Brasil estava mordido, realmente queria devolver a derrota do ano passado, foi pago, né, como disse um querido amigo meu, com juros e correção monetária, que o Brasil tira o sonho da Letônia de voltar às Olimpíadas, que não acontece há muitos anos. A última Olimpíadas da Letônia foi em 1936, salvo engano. Então, é realmente uma coisa que mexeu com o coração dos letãos. O ginásio em Riga estava lotado, todo mundo com a expectativa de retornar para as Olimpíadas, melhor geração da história da Letônia. O Brasil foi lá e venceu eles dentro de casa. Foi um pré-olímpico assim, de superação, de muita força, principalmente mental, de toda a seleção brasileira. Todo mundo ali queria, cara. O Huertas queria realmente ter essa última dança com a seleção brasileira. Ele mesmo já disse que não vai voltar para a seleção depois das Olimpíadas. Vai ser o último torneio do Marcelinho. E foi um dos melhores torneios do Huertas com a camisa da seleção, isso aos 41 anos. Muita gente duvidou, pediram pro Huertas se aposentar da seleção, mas não. Ele conseguiu jogando, conseguiu manter o alto nível na Europa. Veio para uma seleção onde a gente precisava dele ainda mais, sem Raul, sem Iago, e o Huertas conseguiu ser um dos jogadores mais fundamentais desse pré-olímpico. Mérito também para o Caboclo, MVP. O Léo Mendel fez um torneio incrível, principalmente na final, mas a chave, principalmente para essa vitória do Brasil em Riga, para essa vaga olímpica, foi sofrer. E sofrer importa muito, sofrer ajuda bastante, sofrer te prepara para um jogo decisivo, sofrer te faz entender o que você precisa melhorar, sofrer consegue expor os seus defeitos, consegue expor suas falhas. Então sofrer foi realmente o principal motivo para o Brasil ter conseguido fazer um jogo tão bom na final, né? Ter sofrido ofensivamente, ter perdido para Camarões, mas desde o primeiro momento o Brasil foi muito seguro na defesa, né? Um bom trabalho defensivo do Petrovic ao longo de todo o torneio. Eu acho que essa é a principal chave para o Brasil nos Jogos Olímpicos, é tentar defender o máximo Alemanha, França, Japão, da forma que fez nesse pré-olímpico. Realmente não foi uma primeira fase avassaladora, como foi em 2021. Não foi uma semifinal contra a Filipinas de uma maneira, né, onde o Brasil chega numa final com o total, com a moral lá em cima, né, com toda a moral do mundo. Mas o Brasil soube fazer o que tinha que ser feito no jogo mais importante, né? Então isso que é o que mais importa, o que realmente definiu a vaga olímpica era a final, e o Brasil fez um jogo perfeito. Foi um primeiro quarto de elite, um jogo ofensivo muito bom, um dos melhores jogos da seleção dos últimos anos. De todo o ciclo, esse foi o melhor jogo, tanto defensivamente quanto ofensivamente. A gente tem alguns outros, né, como foi aquela vitória contra o Canadá, com totais méritos do Gustavinho também. Mas esse era o jogo mais importante dos últimos 4 anos e o Brasil foi lá e venceu. E é isso que importa no fim das contas, né? Agora a gente carimba o passaporte para Paris e, me corrija se eu estiver errado, estreia no dia 27, né? Isso, contra a França de Embayama. Tô muito ansioso por esse confronto e vai ser muito divertido. Como você disse, a gente precisa desfrutar do momento. Então vai ser muito legal a gente acompanhar uma estreia contra a França do Mbanyama, que fez assim, amistosos fenomenais pela seleção francesa. E até a oportunidade de a gente pegar os Estados Unidos numas quartas de final. Imagina o quão legal é acompanhar isso. Pois é, a última Olimpíada certamente de LeBron James, né? E provavelmente de Stephen Curry. Ter isso no currículo é muito legal, até porque quando a gente fala do Dream Team, lá em 92 em Barcelona, a gente pegou, né? O Brasil jogou contra esse time e é provavelmente um dos grandes momentos da vida de todos os jogadores que estavam por lá. Então, eu tenho certeza que se houver a possibilidade, todo mundo do Brasil vai querer aproveitar. E a gente estreia contra a França na França, na torcida local, assim, acho que já é bom começar dessa forma, porque pior do que isso, em termos de hostilidade, não vai ser, né?
Depois disso a gente aproveita e tenta vencer o Japão e tenta se vingar, né, Diego, da Alemanha, porque o que eles fizeram com a gente não foi muito humano, não. Cara, eu realmente fiquei muito triste, principalmente pelo fato da vaga olímpica ser tirada pelo Mo Wagner. É uma coisa que me dói até hoje. Com todo respeito ao nosso amigo Mo Wagner, mas ele não é nem o melhor dos irmãos, né? E olha, eu vou ser sincero, eu ficaria bem triste mais uma vez se o sonho olímpico do Brasil fosse apagado por Bertans, Kurucs, Roland Smits. Também, novamente, a Letônia é um time muito forte, coletivamente é uma seleção absurda, mas eu ficaria muito chateado se eu deixasse de ver o Brasil nas Olimpíadas para ver Bertans, né, que tá sem contrato na NBA, ficou muito abalado ontem, começou a bater em todo mundo, ficou triste que perdeu o emprego, mas é uma seleção sem Porzingis, como eu disse, e que bom, né, que tá sem Porzingis. Eu, como torcedor do Celtics, depois da final da NBA, fiquei feliz que o Porzingis se machucou, que a gente foi campeão e ainda assim o Porzingis ia ficar 5, 6 meses fora. E sim, eu fiquei feliz, porque o Porzingis é um jogador que eu não sei como que a seleção brasileira ia conseguir marcar. Como que você marca um jogador de 2,21, principalmente no basquete FIBA? Então foi uma boa notícia para o Brasil, essa lesão do Porzingis, a lesão do Grazulis, né, uma Letônia que não estava completa, que provavelmente completa daria muito mais dificuldade para o Brasil do que deu, né, nessa final. Porém, méritos totais da seleção brasileira, né, se mostrou capaz de vencer um basquete europeu de qualidade. O Luca Banchi é um dos melhores treinadores do mundo, Petrovic foi lá e venceu. E eu não me surpreenderia se o Brasil vencesse uma Alemanha, por exemplo, na Copa do Mundo. Inclusive, espero que aconteça. Eu queria mandar dois beijos aí finais, e depois libero para você também fazer suas considerações finais. Primeiro pro pessoal do Café Belgrado, né? Nepopop, o Gibas e especialmente o Pereira, que foi para Riga acompanhar esse pré-olímpico de forma independente, apenas com a credencial da FIBA e a ajuda do pessoal do Twitter e de quem acompanha basquete, e que fazem muito do jornalismo independente dentro do nosso cenário. Estão fazendo live agora e fizeram uma live de 3 horas ontem e, enfim, se movimentam demais para fazer o basquete chegar a quem também assiste NBA, né? Eles têm essa preocupação. Muita gente que os acompanha através da NBA, mas ontem assistindo a live eu vi muita gente comentando. Foram vocês que me fizeram respeitar e gostar do basquete brasileiro de seleções. E um beijo também, Diego, pro Oscar Schmidt, né? Que falou que o Brasil não ia surpreender ninguém. E cá estamos na Olimpíada, né? Beijão pra ele. Cara, inclusive o Oscar ontem foi a público dizer que nunca ficou tão feliz em errar uma previsão. E, honestamente, quanto a isso, eu acho que era o mais óbvio a se pensar, né? Que o Brasil realmente não ia para Paris. Apesar de achar que um cara na posição do Oscar também não precisa, né? Não precisava ter falado isso antes. Mas eu vi um comentário ontem no tweet meu, que achei muito legal, inclusive, sobre essa questão do Oscar e entra em contraste, né, com a seleção brasileira de futebol, que foi eliminada da Copa América. Aconteceu algo parecido, né? O Ronaldinho teve toda aquela questão de marketing com a Rexona, chegou a falar, né, dos jogadores na Copa América, e os jogadores foram para a coletiva, se doeram, ficaram tristes com o Ronaldinho, enfim, toda essa questão. E um comentário do Daniel Lolo disse que o bom é que ninguém do time falou nada, né? Diferente do futebol, ninguém se doeu. Eles foram lá e ganharam na bola laranja dentro de quadra. Então, méritos pro time do Brasil, que poderia ter respondido Oscar Schmidt, ter brigado com um dos maiores ídolos da história da seleção brasileira, que não confiava, né, no grupo, que não acreditava. E uma coisa é o torcedor X, que acompanha o basquete brasileiro há 10, 15 anos, está desconfiado, não achar que o Brasil vai conseguir uma vaga olímpica. E outra coisa é o maior ídolo de muitos desses jogadores que estão aí hoje vir a público falar sobre isso e descredibilizar, né? Tirar crédito dessa seleção. Que bom que o Oscar errou, né? Fico muito feliz. Acho que até mesmo ele ficou feliz, né? Os jogadores também ficaram felizes com esse erro do Oscar.
E eu também queria mandar um beijaço. Ó, beijo pro Pereira, não sei se ele vai estar nos ouvindo, para toda a equipe do Café Belgrado, mas especialmente Pereira. Fez um trabalho fenomenal lá em Riga. Até ontem mesmo na live eu estava acompanhando de perto, né? Entrevistas com Caboclo, com Raulzinho, tudo em loco, um trabalho independente fenomenal do Pereira, não só em jogos do Brasil, quanto também nos jogos da Letônia, acompanhando de perto o Montenegro. E o Pereira já tinha feito isso no ano passado na Copa do Mundo de uma maneira espetacular. Ele repetiu mais uma vez, é um cara que eu sou muito fã, então espero que ele esteja nos ouvindo, e se estiver nos ouvindo, aceite de forma especial esse beijo, até porque o Pereira é muito pé quente, né? Foi para Riga e vai voltar para o Brasil com a classificação para Paris. Infelizmente não teremos Pereira em Paris, até tinha conversado com ele, falei, cara, você precisa ir para Paris, você é pé quente, você deu sorte, fez um ótimo trabalho, não teremos Pereira em Paris, mas acredito que a participação dele em Riga ali tenha sido fenomenal, até para os jogadores sentirem, pô, tem alguém, né, acompanhando a gente, tem alguém realmente que atravessou o mundo, fez de tudo, né, um cara que conseguiu isso de maneira independente, né, atravessar o globo terrestre para ir para Riga fazer um trabalho. Então acho que isso pode ter sido importante não só para ele, mas também para os jogadores que sentiam que tinha realmente alguém ali, né, porque eu estava com o Pereira em fevereiro, na janela das eliminatórias da Copa América, né, da America Cup. O Pereira estava lá entrevistando o Iago, entrevistando o Caboclo, o Jorginho, e alguns meses depois isso acontece em Riga, o pessoal realmente sente essa energia, né, positiva vindo de alguém que faz tanto esforço para estar cobrindo a seleção brasileira como o Pereira fez. Então acho que vale esse beijo, esse grande abraço para a equipe do Café Belgrado. É isso, e agradecer a você, Diego, não só por participar do podcast, mas também por manter viva esse amor que a gente tem pela seleção, acompanhar as categorias de base e fazer um trabalho incrível, primordial, dentro do que a gente pode, né, como mídia independente. Mas deixa aí seu jabá, seus arrobas para o pessoal te seguir, e você sabe que voltará mais vezes assim que a Olimpíada começar. Eu que agradeço o convite, é muito importante para mim falar de Brasil, basquete FIBA, basquete seleção, trocar esse papo. Para quem quiser me seguir no Twitter, @DiegãoM25, é só pesquisar Diegão lá, provavelmente só vai ter eu falando de basquete. Então, vou estar sempre lá, Jogos Olímpicos, qualquer torneio de seleção que existir no mundo eu vou estar comentando, mas além disso também falo sobre NBB, Euroliga. Não falo sobre NBA, então espero não decepcionar a maioria dos ouvintes aqui do programa, mas tem muita gente boa, de qualidade, falando de NBA, inclusive estou conversando com uma hoje, então vale muito a pena, né, você distribuir um pouco esse trabalho, né? Tem muita gente boa falando de NBA, conheço muita gente boa que fala de Euroliga, o próprio Pereira, o pessoal do Tabela de Ferro, muita gente boa falando de NBB, né, o Lucas Guanais com 2 saídas, o Arthur Salazar. Então, assim, muitos bons criadores de conteúdo no Brasil, existe bastante gente boa falando de basquete. Então, para tudo que você precisar, se você precisar de NBA, tem NBA das Minas, tem muitas páginas boas no Twitter, tem muito trabalho legal, como o do Café Belgrado, por exemplo. Se você precisa de Euroliga, tem o Tabela de Ferro. Se você precisa de NBB, tem o Arthur Salazar, tem o Lucas Guanais. Então, é muito legal ver toda essa galera reunindo, né, conversando, trocando ideias, principalmente em momentos como esse, que é um momento especial para o basquete brasileiro. Então, além de me seguir, né, além de procurar lá no Twitter Diegão, recomendo vocês procurarem também o Tabela de Ferro, o Arthur Salazar, o Lucas Guanais, o Gabriel Barros. São caras que estiveram comigo nessa cobertura do pré-olímpico e também até antes disso, né, em todo o ciclo durante 4 anos. E vale muito a pena acompanhar cada um deles, né? Como o pessoal acompanha vocês, como acompanha o Café Belgrado, que são trabalhos de extrema qualidade, e garanto que esse público não vai se arrepender de conhecer, né, esses caras, o Guanais, o Arthur. É uma cobertura realmente fenomenal do basquete brasileiro, do basquete europeu e também do basquete FIBA no geral, né? Basquete de seleção é uma coisa apaixonante e eu espero que cada vez mais pessoas se apaixonem. Então é importante para mim estar aqui conversando contigo sobre isso. Eu agradeço a oportunidade, porque a gente está levando, né, cada vez mais o basquete de seleção para fãs de NBA, para pessoas que ainda não conhecem e que têm a oportunidade de se apaixonar. E eu espero que esse programa, esse podcast, criadores de conteúdo
né, como o Pereira, que a gente citou, como o Café Belgrado e tantos outros, sejam de fato uma porta de entrada. Então é importante ter, né, além de NBA, esse espaço para o basquete FIBA, para o NBB e para tudo que se remete à bola laranja, porque a gente tem um leque infinito de possibilidades para explorar dentro do mundo do basquete, viu? Perfeito. E eu tenho certeza que muita gente vai se apaixonar. Basquete vai passar na Globo, vai passar na Cazé TV e tem muita gente acompanhando esses esportes. Diego, obrigado mais uma vez. A gente volta essa semana ainda, porque vai ter episódio especial de campeões do Celtics, tá? A gente volta, a Drica voltará também. Um beijo.